Sabe aquela sensação de sair de uma reunião e pensar, gente, como foi que a gente decidiu isso? Pois é, a gente vai falar sobre uma ferramenta que é super simples, mas muito poderosa para resolver um dos problemas que mais dão dor de cabeça no trabalho: tomar decisão em grupo. Vamos começar com uma pergunta bem direta. Pensa aí na última vez que a sua equipe precisou decidir algo importante. Foi um processo claro? Foi objetivo? Ou foi mais para aquele lado do caos, com um monte de opinião voando, cada um seguindo uma intuição diferente? Olha, isso é super comum, mas tem jeito de melhorar. E muito. O nosso caminho aqui hoje vai ser exatamente este. A gente vai sair do caos e chegar na clareza. Primeiro, vamos entender por que a coisa costuma bagunçar. Depois, vamos apresentar uma espécie de idioma comum para todo mundo se entender. Em seguida, a gente conhece os 6 pilares que sustentam tudo, aprende a calibrar as prioridades e, o mais importante, vê como levar tudo isso para a reunião de amanhã. Ok, então vamos mergulhar no problema. Por que é mas tão difícil tomar uma boa decisão em grupo? A gente tende a achar que o problema são as pessoas, mas na maioria das vezes o que falta mesmo é um método, um caminho para seguir. Essa frase aqui, ela resume tudo. Quando não tem uma estrutura, uma regra clara, a decisão acaba indo para quem tem a opinião mais forte ou para quem fala mais alto, e não necessariamente para a melhor ideia. É aí que as boas soluções se perdem e a equipe toda fica frustrada. Mas e se existisse um jeito de organizar essa conversa toda? É exatamente aqui que entra a tal da teoria da importância. E não precisa se assustar com o nome teoria, tá? Pensa nela mais como um manual, uma ferramenta mesmo, para que todo mundo na sala fale a mesma língua na hora de decidir. Explicando de um jeito bem simples, é como se fosse um tradutor simultâneo para reuniões. Sabe, em vez de cada um defender a sua ideia no seu próprio dialeto, esse método cria um vocabulário que todo mundo entende. Ele ajuda a responder a pergunta que realmente interessa. O que, de verdade, é importante para essa decisão que a gente está tomando agora? E a diferença na prática é gritante, olha só. A gente sai de um cenário de caos, totalmente baseado no eu acho que e na personalidade mais forte, e vai para um processo com estrutura, que valoriza o que a equipe sabe e os dados que ela tem. O resultado? Clareza. Todo mundo sabe por que um caminho foi escolhido. É, de verdade, virar o jogo. Beleza, mas como é que funciona esse tal idioma? A base dele são 6 pilares. Imagina que são 6 óculos diferentes que a gente pode usar para analisar qualquer opção que está na mesa. Eles são o alicerce de tudo. São esses 6 aqui. P de potencial de impacto, A de alinhamento com a estratégia, V de visão de longo prazo, C de custo, T de tempo para implementar e E de esforço que a equipe vai ter. Mas olha, a mágica não é só conhecer esses critérios. O pulo do gato está em como a equipe decide em conjunto qual deles é mais importante. E agora vem a parte que eu acho mais legal. Antes de sequer começar a discutir as opções, o time para e alinha sua bússola. Ou seja, todo mundo junto decide o que pesa mais para esse desafio específico. É definir as regras do jogo antes de a bola rolar. E o jeito de fazer isso é genial de tão simples. A equipe tem 100 pontos, como se fossem 100 moedas, para distribuir entre os 6 pilares. Se a velocidade é o mais importante agora, talvez o pilar T, de tempo, receba uns 40 pontos. Se o problema é grana, o C de custo vai ter um peso maior. Não tem certo ou errado, tem o que é certo para o momento. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. A gente vê uma calibração totalmente focada em velocidade. A maior parte dos pontos foi para tempo e esforço. Pensa que é igual equalizar uma música, sabe? A gente aumenta um pouco o grave, tira o agudo, até o som fica perfeito. Ou, para quem joga, é como distribuir os pontos de habilidade do personagem. É nessa hora que o time, junto, define o que é vencer. Ok, muito bom na teoria. Mas o que importa é, como é que eu pego isso e uso na reunião de amanhã? É mais fácil do que parece. Vamos ver um passo a passo super prático. É só seguir esses 5 passinhos. Primeiro, apresenta os pilares para todo mundo. Depois, faz o exercício dos 100 pontos para alinhar as prioridades. Aí sim, lista as opções que estão na mesa. Pede para cada um, quietinho no seu canto, dar uma nota para as opções com base nos pesos. E no final, todo mundo mostra as notas e a discussão começa. E o mais importante, o objetivo não é que a planilha decida sozinha, é que ela organize a conversa para que ela seja muito mais produtiva. E por que isso é muito mais do que só uma técnica de reunião? Porque quando alguém traz um método desses, não está só dando mais um palpite. Essa pessoa está organizando a bagunça, está mostrando liderança e, de quebra, está ensinando a equipe a pensar de um jeito mais estratégico. Isso, hoje em dia, é um diferencial gigantesco na carreira. Para a gente fechar, fica essa reflexão. Pensa agora naquele projeto que não sai do lugar, naquela decisão que ninguém bate o martelo,
naquela conversa difícil que todo mundo está empurrando com a barriga. Tendo uma bússola calibrada e um idioma que todo mundo fala, qual dessas conversas poderia finalmente andar? A resposta para essa pergunta pode, de verdade, mudar o jogo de qualquer equipe.